que bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 30 de junho. Hoje comemora-se o dia do economista. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na área da economia. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você também ainda ouvirá o cantor Yonan Cohen, cantor judeu messiânico direto de Jerusalém. Aliás, nós precisamos de continuar orando intercessoriamente por todo o Estado de Israel, que nesses dias tem sido ameaçada de ser destruída. Esse é o intento daqueles países que realmente querem destruir, querem riscar Israel do mapa, a exemplo do Irã. E lamentamos porque sabemos que, apesar de Israel estar lutando pela sua sobrevivência, o Ocidente muitas vezes faz uma leitura errônea, deturpada, que Israel está atacando. Israel nunca ataca, Israel sempre se defende ou faz um contra-ataque em legítima defesa. É por isso que nós vamos orar nesse instante, para que Deus guarde, Deus continue protegendo esta terra santa, este povo que se chama pelo nome do Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos levantar um clamor em favor da terra de Israel. Tu sabes, ó Deus, o quanto este povo vem sido pressionado, principalmente pelo Irã, os xiitas, essa casta radical do islamismo, querendo destruir, querendo fabricar e produzir uma bomba atômica para destruir o Estado de Israel. Mas sabemos que isso jamais acontecerá, pois a tua palavra nos mostra que este povo, que se chama pelo teu nome, é considerada a menina dos teus olhos. Por isso nós te pedimos, ó Deus, por toda a nação de Israel. Rogamos-te tudo isto, agradecidos nessa oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o mês de junho, mas nós continuamos trazendo todos os dias o recado de Deus para o seu coração. Por isso, você vai ficar agora com esta palavra que nós trouxemos para a nossa reflexão nesta manhã. Existe também respostas de oração que elas são a longo prazo. Aí essa exige que você realmente exerça a perseverança, a confiança e paciência. A primeira delas eu queria contar para vocês é daquela mulher do fluxo hemorrágico. Está lá no Evangelho de Marcos capítulo 5, versos 24 a 27. Aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela foi muito paciente em tratar dessa doença nas mãos dos médicos. Receita, consulta. Se fosse hoje, ela estaria nas melhores clínicas médicas para debelar aquele problema, daquela hemorragia. Ela tinha um fluxo hemorrágico. Então ela, pela experiência da enfermidade, foi 12 anos lutando para ficar boa, mas a Bíblia diz que ela ficava de mal a pior. Agora veja o segredo dessa mulher. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 24 a 27, nos diz que essa mulher, tendo ouvido falar de Jesus, ela ouviu falar. O que ela pensou? Se eu tiver a oportunidade de me encontrar com Ele, se eu tiver essa oportunidade, eu vou apenas, se for possível, basta tocar na orla das vestes dele, eu vou ficar curada. E não foi diferente. Por isso que nós falamos que essa experiência de você ser perseverante, em alguns casos, a curto prazo, você não tem que demorar esperando, não. É rápido. É vapt-vupt. É instantâneo. É como se você chega num caixa eletrônico, põe lá seu cartão, e você ali tira o saldo, faz transferência, você faz depósito, você efetua pagamento. Vapt-vupt. É rápido. Não vai demorar, não. Então, para esses casos aqui, não é preciso você ter aquela perseverança de demorar algum tempo para você receber. É rápido, é vapt-vupt. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu sinto que vou ficar curada. Então,
assim não foi diferente quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Ela, tendo ouvido falar acerca da fama de Jesus, pensou consigo mesma, se eu apenas tocar. E quando ela tocou, Jesus disse: parem, alguém me tocou. Mestre, não é possível a gente identificar quem te tocou, porque todos se acotovelavam, roçavam nos braços de Jesus, e não havia como identificar. Sim, é que eu senti que de mim saiu virtude. Foi instantaneamente, foi rapidamente, foi vapt-vupt. Eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher trêmula, sem poder esconder, foi e disse: Senhor, fui eu quem te tocou. Aquela mulher recebeu a cura da sua enfermidade. Então, essa mulher viúva vinha lutando há muito tempo para que o Senhor, para que aquele juiz pudesse lhe ouvir e lhe atender. E demorou muito tempo. Depois, imagine quantos dias, quantas semanas, quantos meses aquela mulher estava ali na porta daquele juiz. Mas para que ele me ver livre dessa mulher, eu vou atendê-la. Então Jesus foi e disse: olha, se um juiz iníquo faz isso, quanto mais vocês imaginem Deus como vosso Pai. A segunda coisa que nós precisamos de ver aqui é que há a resposta de uma oração a médio prazo. A médio prazo. Eu queria citar aqui, a primeira que é a curto prazo é um instante. É um instante. Não demora muito não, é um instante. A médio prazo é aguarde. Aguarde. E Jesus estava numa festa de casamento. Faltou vinho, todos conhecem a história. Os noivos ficaram apreensivos. Alguém procurou a mãe de Jesus, Maria, para que ela pudesse, inclusive os católicos dizem: olha, peça à mãe que o filho dá. Isso é uma afirmação negativa, extraindo o poder, retirando o poder, como Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e dividindo com Maria. Isso não pode, podemos alimentar esse pensamento. Mas mesmo assim, foram a ela. O que é que Jesus disse para aquela mulher, da sua mãe? Mulher, não é chegada a minha hora. Ele tem, no caso aqui, a médio prazo, dizer: aguarde, vai chegar a hora. Aguarde. Não é chegada a minha hora. Deus tem a hora de agir. Ele tem a hora de realmente fazer com que a resposta da sua oração seja atendida, seja ouvida, seja respondida, e você vai aprender alguma coisa com isso. Lembre-se que somente Jesus é quem sabe todas as tuas necessidades, todas as tuas carências, e Ele sabe qual é a melhor resposta. Por isso que Ele diz: aguarde. Às vezes é preciso que demore um pouquinho, para você aprender a depender mais dEle, a confiar mais nele. E aí você não vai dividir essa confiança, nem essa perseverança, nem essa esperança, nem essa paciência com ninguém. É você e Jesus. É você e Deus. Mas a última lição aqui, que eu diria, é a perseverança na oração pode ser a longo prazo. Por que a longo prazo? Você vai ter que esperar. E ninguém gosta de esperar. E esperar não é coisa boa. Você vai para uma fila do banco, vai para uma fila do INSS, vai para uma fila numa casa lotérica, que você vê que ela não tem fim. Você é capaz de desistir. Eu já desisti algumas vezes. Eu vou vir outra hora, que agora não tem condição não. Por isso que eu disse a vocês, eu aprendi a ser paciente naquele brinquedo lá de Indiana Jones, naquele dia que eu fui lá. Aprendi a ser paciente, a ter paciência. Mas aqui, esse último prazo, a longo prazo, ele está dizendo: espera. Aí você veja quanta paciência
aquela mulher teve em esperar que o juiz iníquo lhe atendesse. O propósito de Deus, muitas vezes, quando Ele diz espera, é para provar a sua confiança nele, exclusivamente nele. Você vai deixar de confiar no médico, não estou dizendo que você está errado de confiar no diagnóstico médico não, mas você vai, entre o médico e Deus, você vai confiar mais no poder de Deus do que no médico. O médico pode até lhe desenganar, mas você sabe que aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Você vai dizer, o médico me desenganou, mas Deus não me desenganou até agora, e eu vou continuar orando, vou continuar perseverando. Seja persistente, confie, exerça fé, dependência de Deus, espera nele. Salmo 40, versículo 1, versículo 4 e versículo 17. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perseverança é paciência e esperança. Eu não vou perder a esperança, mas eu vou aguardar, eu vou esperar. No mesmo Salmo 40, nos versículos 4 e o versículo 17, dentro desse aspecto, o salmista diz aqui no verso 4: bem-aventurado o homem que no Senhor, bem-aventurado o homem que no Senhor a sua confiança, que põe a sua confiança no Senhor, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado. No versículo 17 desse salmo, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. No Salmo 38, Salmo 31, versículo 24, ele diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. E o Salmo 38, versículo 15, dentro desse aspecto também, espera, né? Ele diz no versículo 15: põe em ti, Senhor, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, conta a história de uma viúva que perdeu seu filho, e estava levando o menino para ser sepultado no cemitério. E naquela hora Jesus se aproximou e disse para aquela mãe: não chores. Tocou no esquife e devolveu a criança com vida. Todas as irmãs que estão aqui, na sua maioria, pelo que eu percebo, são mães. Não sei se alguma aqui é solteira ou se não tem filhos, é casada, mas não tem filho, mas... irmã Aurizete. Mas a maioria tudinha tem filhos. Aí você vai pensar agora comigo: seu filho talvez para você está morto, morreu, está vivo, mas está morto. Por quê? Ele enveredou-se por caminhos íngremes, ele faz coisas que lhe entristecem, que faz noites e mais noites você derramar lágrimas, como esta mulher, esta mãe. Agora lembre-se que ela, naquela hora em que estava indo ao cemitério sepultar o seu filho, ela teve a oportunidade de vir ao encontro dela, quem? Jesus. E naquele momento, aquela mulher que estava chorando pela morte do seu filho, Jesus conforta aquela mulher e diz: mulher, não chores, toca no esquife e o menino volta a viver. Eu estou falando para mães denominadas Déboras. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o conflito, eu não sei qual é a crise que a senhora enfrenta com seu filho, seja drogas, seja uma vida promíscua, seja talvez até vivendo uma vida pecaminosa no lesbianismo, ou talvez o homossexualismo, eu não sei, mas você está
chorando como aquela mãe chorava pela morte do seu filho. E naquele exato momento Jesus veio ao encontro dela, não chores, e devolveu o seu filho com vida. E aí, meus irmãos, eu quero citar aqui apenas 2 exemplos e concluir. Ana, que eu falei na última segunda-feira aqui para vocês. Ana, ela sofria de uma rival que todo dia a provocava. Aquela mulher, Penina, tinha 10 filhos, seu marido de Elcana, que era marido de Ana. E todos os dias essa mulher provocava, mas provocava mesmo, talvez até com xingamentos. Olha, você é a esposa legítima dele, e você não tem nenhum filho, eu tenho 10, tenho logo 10. E ela se sentia humilhada, ela se sentia amargurada. E aquela mulher então procurou a casa do Senhor para buscar refúgio. Eu estava aqui na última segunda-feira falando com as irmãs, e possivelmente esse problema que Ana enfrentou durou 10 a 15 ou 20 anos, porque a Penina teve 10 filhos com ele. 10. Vamos dizer que todo ano tivesse um filho, não dava tanto tempo para realmente, era de 10 a 15 ou mais anos. E Ana foi perseverante, Ana foi paciente, estava no templo chorando, no canto de uma coluna como essa, somente com seus lábios balbuciava, chorava, e o sacerdote ali a teve por embriagada. Fica livre deste teu vinho, mulher. Eu não pense isso de mim, eu sou uma mulher atribulada de espírito, estou aqui pedindo o que Deus possa fazer por mim. E aí ele disse para ela profeticamente: seja conforme o teu pedido, a tua petição. Qual era o pedido de Ana? Ela era estéril, ela queria ser mãe. Vai, mulher, e seja conforme a tua petição. 9 meses passados, período da gestação de um ser no útero de uma mulher, ela volta para cumprir o voto que ela fizera, porque ela tinha dito: se o Senhor me der um filho varão, sobre a sua cabeça não passará navalha, ele vai ser dedicado, consagrado, voto de nazireado, e este filho eu vou devolver ao Senhor, não vai ser meu. E Deus ouviu a oração de Ana e respondeu-lhe conforme ela tinha pedido. Ela voltou mais tarde, trouxe o menino Samuel, deixou no templo. Todos os anos vinha visitá-lo e trazia a estola sacerdotal, mas ela consagrou aquele filho para o Senhor. E Samuel foi uma bênção para toda a nação de Israel. E uma outra história que eu quero contar para vocês, essa aconteceu, e eu acho que eu já contei aqui para vocês. Um professor nosso do seminário, por nome Bill Wilson, ele foi professor, acho que da missionária Marises também no Betel, Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Eu tenho a impressão que ele foi, porque ele ensinava lá em Recife e vinha dar aula no Betel. Eu já contei para vocês aqui, mas eu quero só relembrar. Bill Wilson nasceu e se criou no Evangelho, como muitas mães estão aqui, seus filhos, sua filha, nasceu e se criou no Evangelho. Mas ele teve uma atração muito grande para lutar em ringues, como lutador de boxe. E quando a mãe soube que ele estava abraçando essa carreira profissional, que hoje é uma profissão, a mãe começou a aconselhar: meu filho, não vá, esse é um caminho de muita violência, não vá. Mas não deu outra, ele continuou, disse: não, é o que eu gosto de fazer. E todas as vezes que ele saía para ir para o ringue lutar, a mãe se trancava no quarto, ficava de joelhos, só se levantava quando o filho chegasse, orando, clamando, intercedendo. Ela foi paciente e perseverante. E ele então, todas as vezes que voltava, era com o rosto cheio de hematomas, sangrando pelo canto da boca, no nariz, os olhos inchados, tanto murro que ele levava, e a mãe chorava todas as vezes. Ele chegava a abrir a porta do quarto, via a mãe de joelho e ia embora. Então ele ganhou vários títulos, né? Título de cinturão de bronze, como eles têm, né? Cinturão de prata. E nesse dia ele estava para disputar cinturão de ouro. E aí ele contava esse testemunho, não sei se ele ainda está vivo, faz mais de 30, quase 40 anos. Ora, mais do que isso, ele contou esse testemunho para a gente. Então, na última vez que ele foi lutar, disputar cinturão de ouro, ele perdeu. Ele não conseguiu o que ele mais almejava,
que era o cinturão de ouro, né? Que era uma fama para ele como lutador de ringue. E ele voltou. E quando ele voltou para casa, como sempre, ele via sua mãe ao sair e ao retornar de joelhos. Então ele veio, se ajoelhou ao lado da sua mãe e disse: as suas orações foram ouvidas. Mais de 20 anos que a mãe orava pelo filho, suas orações foram ouvidas. Essa foi a última luta que eu participei. Cheio de hematomas, o rosto esmurrado, sangrando pelo canto da boca, no nariz, os olhos inchados. E aí ele se levantou, com a sua mãe se abraçaram, ambos agradeceram a Deus pela vitória de uma mãe que orava pelos seus filhos, com perseverança, com paciência, com resignação. E aí depois que ele se voltou, deixou essa vida, foi para um seminário, se preparou e foi missionário na Europa, não sei se na Inglaterra, e veio também ser missionário no Brasil, inclusive foi professor nosso no seminário. Ele contou esse testemunho em sala de aula. Por que eu estou contando essa experiência, como comparei a Diana? É porque se você orar perseverantemente, pode ser que Deus responda a sua resposta, lhe dê como resposta a curto prazo, num instante. Pode ser que Deus dê uma resposta a médio prazo, aguarde. E pode ser que Deus dê uma terceira experiência que você precisa de ter, né? Primeiro, no instante. Segundo, aguarde. Terceiro, espera. Espera. Sua oração vai ser atendida. Eu vou responder a sua oração. Pela conversão do seu filho, pela libertação do seu marido, seja qual for a necessidade que você estiver passando. Então, essa mulher viúva, ela não desistiu enquanto aquele juiz iníquo não lhe respondeu ou não lhe ouviu. E eu pergunto, irmãos, e Deus, que é bom, que é Pai, que cuida de cada um de nós, que tem ciúme de nós, que está do seu alto e do seu sublime trono, inclinado a ver todos os moradores da terra, em especial os seus filhos. Eu tenho passado por algumas experiências na minha vida cristã, desde que me converti, e eu tenho passado por momentos difíceis, mas eu nunca me decepcionei de Deus não responder às minhas orações, nunca. E quando Ele não responde, como dizia o reverendo Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, para Deus o sim e o não é a mesma coisa. Se Ele diz sim, amém. Se Ele diz não, amém também. E foi por aí que eu aprendi, realmente. Eu aprendi a pedir a Deus certos sinais diante de certas decisões na minha vida. Sejam simples ou sejam de grande importância. Eu não sei orar por um problema sem que eu peça: Senhor, se for da tua vontade, aconteça isso. Se não for da tua vontade, não aconteça. Se for da tua vontade, o sinal é esse aqui. Eu aprendi isso com Gideão, lá no livro de Juízes. Colocou lá um novelo de lã, e no outro dia ele disse: Senhor, eu vou olhar, se o novelo tiver umedecido e ao redor estiver seco, é porque eu sou o homem que o Senhor vai levantar para lutar contra os midianitas. No outro dia, Senhor, não se te incomode, eu quero agora que o novelo esteja seco e ao redor esteja umedecido. Ele pediu a Deus esse sinal. Eu aprendi com Gideão. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que está conosco todos os dias, aqueles também que já nos assistem, nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe a você e toda a sua família. Esperamos estarmos juntos amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas antes, quero deixá-los com o cantor Yonan Cohen. Aliás, tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em uma das nossas excursões. Ele é uma pessoa muito simpática, muito dinâmico, muito extrovertido. Ele estará louvando agora a Deus no término deste nosso programa. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser.
adormecerá, y dormirá el que guarda Israel. Hine lo yanu, velo ishan shomer 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 Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Hine lo yanu,